Que a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo estejam com todos vocês. Eu sou o pastor Rômulo Beirana de Verdade. Esse é o projeto para o ano de 2025, a qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo assentou na tábua do meu coração, e aqui estou eu colocando em prática, executando esse propósito, a leitura anual da Bíblia Sagrada. Para a honra e glória do Senhor Jesus, já concluímos a leitura do Novo Testamento e agora já estamos na leitura do Antigo Testamento. Iniciamos no dia de ontem o livro de Números. Hoje nós iremos dar continuidade na leitura, capítulos de número 4, 5, 6 e 7. Lembrando que de segunda a sexta são 3 capítulos e aos sábados e também aos domingos 4 capítulos. Vamos à leitura? Capítulo 4, subtítulo: Os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até 50 anos, será todo aquele que entrar nesse exército para fazer a obra na tenda da congregação. Então perceba que para começar a realizar o trabalho tinha que ter a idade de 30 e no máximo até os 50 anos. Ou seja, então o ministério, o serviço sacerdotal tinha uma duração de 20 anos. Preste atenção. E aí então, se você olhar para a vida de Jesus, se você for lá para o livro de... Vou com a outra Bíblia aqui, para não sair do texto. Vou para o livro de Lucas, olha para você ver que interessante. Ó. Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Capítulo 3, tá? Versículo de número 23. Lucas 3, 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Ou seja, o ministério de Jesus ele só vai começar quando ele tinha idade de 30 anos. E aí a pergunta é, por que 30 anos? Você vê que é o critério aqui, ó. Porque aos 30 anos, seja o homem ou seja a mulher, mas nesse caso em tela aqui em pauta os homens, já passou daquela idade das aventuras, não tem aquelas crises da pré-adolescência, com aquelas mudanças de hormônios, não tem aqueles conflitos da idade ali dos 18, 19, 20, aquelas lutas internas, interiores, os dilemas, né? As crises existenciais, emocionais. Não tem ainda aquela... Já passou, aliás, por essa fase, né? Já passou por esse momento das aventuras, porque aos 30 anos já adquiriu uma certa maturidade. Já viveu algumas experiências, já passou por algumas frustrações, já vivenciou algumas decepções, já teve algumas conquistas, algumas vitórias, já tem alguma experiência de vida. Então, por isso era exigida a idade de 30 anos. Perceba que isso foi mantido e seguido, e nenhum aspirante a sacerdote ou a sumo sacerdote daria início a não ser com a idade de 30 anos. Entende? E você vê quando Jesus ele fala, eu estou fazendo essa ponte para você entender, quando ele fala que ele não veio para abrogar, que quando ele não veio para anular a lei, em todos os aspectos, desde o seu nascimento, a sua circuncisão, a sua apresentação no templo, a oferta que era dada pela apresentação, tudo, dando tributo que era de César e até mesmo também respeitando a lei sacerdotal, porque lembra que Jesus ele tinha um tríplice ministério. Ele foi rei, profeta e sacerdote. Aqui nós estamos falando sobre o ministério sacerdotal. Então Jesus em tudo ele cumpriu, em tudo ele seguiu a lei à risca. E ele mesmo fala, eu não vim anular, ou em algumas versões, como na minha revista corrigida, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumpri-la. E diga-se de passagem, o único que verdadeiramente cumpriu a lei foi Jesus Cristo. Tendo dito isso, vamos avançar. E será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação e nas coisas santíssimas, quando, partir do arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com elas cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão
por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre elas estenderão um pano todo azul, e lhes meterão os varais. Também, sobre a mesa da proposição, estenderão um pano azul, sobre ela porão os pratos, e os seus incensários, e as taças, e as escudelas, também o pão contínuo estará sobre ela. Depois, estenderão por cima deles um pano carmesim, como a coberta e a pele de texugos, e o cobrirão e lhe porão os seus varais. Então, tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da iluminária, e as suas lâmpadas, e os seus espivitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com os que servem, e meterão ele todos os seus vasos, a coberta de pele de texugo, e o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e a coberta de peles de texugo cobrirão e lhes porão os seus varais. Também tomarão todos os vasos do ministério, com que serve no santuário, e os porão em um pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugo, e os porão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar por cima dele, e estenderão um pano de púrpura, e sobre eles porão todos os seus instrumentos com que servem, e os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, e todos os vasos do altar, e por cima deles estenderão uma coberta de peles de texugo, e lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e os seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário, todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morra. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Preste atenção agora que Deus ele vai pontuando, ele vai agora aqui delegando o que cada um deveria fazer e só poderia ir até ali, até um determinado ponto. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático e a contínua oferta dos manjares e o azeite da unção e o cargo de todo o tabernáculo e de tudo o que nele há, o santuário, os seus vasos. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas no meio dos levitas, mas isto lhes farei para que vivam e não morram. Quando chegarem à santidade das santidades, Arão e os seus filhos virão a cada um e porão no seu ministério o seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima. Até os 50, contarás todo aquele que entrar e servir no seu serviço para executar o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos Gersonitas, no serviço e na carga. E levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta e a coberta de peles de texugos, e estará por cima, sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar ao redor das cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, e tudo o que se endereçar para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, e todo o seu cargo, e todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e os seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o meu encargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quando os filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seu pai, contarás da idade de 30 anos para cima, até os 50, contarás todo aquele que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério, e a tenda da congregação
as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério, contareis os vasos da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão, e os príncipes da congregação contaram os filhos do Coatita, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, a idade de 30 anos para cima, até 50, todos aqueles que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. O que deles foram contados, pois segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, e todos aqueles que ministravam na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, foram 2.730. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, e todo aquele que ministrava na tenda das congregações, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério na tenda da congregação. Foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga da tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, e foram o que deles foram contados aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Perceba, note, atente para isso. Tudo que é feito, que é realizado para Deus, ou seja, cada um na sua função, cada um com o seu papel determinado e específico. Se nos dias atuais, no cenário religioso protestante dos dias atuais, agíssemos dessa maneira, ficaria muito mais fácil. A qualidade dos nossos cultos seria muito melhor. A qualidade da adoração seria muito melhor. A qualidade do ensino seria muito melhor. O desejo por aprender seria muito melhor. Perceba e note que hoje em dia o nosso relacionamento com as coisas divinas, ela está muito superficial. É bem simples o que eu digo a você. Perceba e pergunte para alguém, ou pergunte para si mesmo, para si próprio. Alguma vez você já fez algum jejum de um dia inteiro, sem comer e sem beber nada? Algum dia você já fez um jejum de 2 dias, de 3 dias? Vou colocar só até 3. Você já fez? Detalhe, e se fez, foi em prol de algo. Mas você já fez um jejum para se santificar, para separar para Deus, para procurar mortificar a sua carne, as suas paixões, as suas vontades, os seus pensamentos, os seus desejos? Responda para si mesmo. E nós, a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 7, vamos lá. Eu estou com essa outra Bíblia aqui para não perder o foco lá da outra. Olha o que a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 1. A Bíblia diz assim: ora, amados, nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Eu vou repetir, imundícia. Purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito. Como? Aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Perceba ainda que Paulo, escrevendo aos Efésios, no seu capítulo de número 5, ele vai dar a fórmula no versículo de número
Vamos a partir do versículo de número 14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andai, não como necios, não como tolo, não como louco, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, aperfeiçoando a santificação do corpo e do Espírito, a imundícia, rechaçando, sendo cheio do Espírito Santo. E aí Paulo dá a fórmula, como se encher do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-os uns aos outros no Senhor vosso Deus. Mas ele vai um pouco além. Em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8, ele vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Então perceba que se nós fizéssemos, cumpríssemos aquilo que Deus estabeleceu para nós, com esmero, com afinco, com dedicação, com amor e com excelência, o nível de relacionamento, o nível de espiritualidade, o nível de santidade, o nível de comprometimento estaria bem, muitíssimo melhor do que se encontra no cenário atual. Perceba, nas igrejas, quando você pergunta para algumas pessoas o que significa o nome Jesus Cristo, elas não sabem responder. Se você pergunta acerca dos batismos, quais os tipos de batismo, elas não sabem responder. Se você pergunta quais são as ordenanças deixadas por Jesus Cristo, eles não sabem responder. Se você pergunta quais são as promessas, que são 3 incondicionais, eles não sabem responder. Perceba que eu não estou falando nada de nível teológico, nada de nível acadêmico. Eu estou falando coisas simples, coisas que todo o cristão, o pequeno Cristo, o servo e a serva, o homem e a mulher, temente, reverente, obediente ao Senhor, deveria saber desde os primórdios. Nós entendemos que à luz da palavra, nós temos 3 tipos de batismo. O batismo por imersão, o batismo por aspersão e o batismo por afusão. Imersão, o batismo bíblico que Jesus nos ensina. Aspersão, o batismo que a Igreja Católica usa, que é apenas asperge água. E a fusão, aquele que é o derramamento de água. As 3 ordenanças de Jesus, a Santa Ceia do Senhor, a Grande Comissão e também o que? O que? Sabe qual que é o terceiro? Vamos lá. A Santa Ceia do Senhor, a Grande Comissão e o batismo nas águas. Perceba o significado do nome Jesus Cristo, Salvador, ungido. Então são coisas simples que as pessoas não sabem. Isso mostra o nível do relacionamento com o Senhor. Eu estou pontuando o que eu estou dizendo e estou fundamentando porque eu vivo isso. Vale lembrar e ressaltar que, por misericórdia e vontade de Deus, eu leciono a palavra de Deus há muitos anos, desde dentro do sistema penitenciário, do regime semiaberto e agora já há 10 anos em liberdade. Então eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que eu estou falando. Eu estou apenas aqui trazendo em tela para você, para que você venha se interiorizar e perceba, vou mais além. Quando você pergunta o número de livros na Bíblia, que são 39 no Primeiro Testamento e 27 no Segundo Testamento, as pessoas não sabem dizer. Quando você pede para a pessoa procurar o livro de Sofonias, ele tem que ir no índice. Quando você fala para achar o livro de Judas, ele se pergunta, mas tem Judas na Bíblia? Isso mostra o nível do relacionamento, da intimidade, daquilo que está. E por que você está dizendo isso, Berena? Porque eu vou usar aqui apenas 3 textos, onde o próprio Senhor Jesus ele fala sobre isso. Mateus 22, 29. Errais por não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Palavras de Jesus direcionada aos saduceus. Segundo texto, João 5,39. Examinai
as Escrituras. Porque cuidai, porque julgai ter nelas palavras de vida eterna, e são elas mesmo que de mim testificam. Palavras de Jesus agora para os fariseus. E olha que interessante. João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, tudo o que quiserdes vos será feito. Essas três falas que eu acabei de dizer, João 15:7, foram palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, já demonstrando que desde aquela época as pessoas tinham muito conhecimento da letra e pouca intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você imagina nos dias atuais, é cada vez mais superficial. Perceba que ontem eu fiz um pedido para os irmãos escreverem sobre ministério é serviço e não ser visto. Apenas 3 pessoas participaram. E até onde eu tinha visto ontem tinha 34 visualizações. E acredito que muitas delas nem chegaram até o final. Então você percebe, você vê que a pessoa ela não quer. Você vê tudo mastigado, fazendo uma leitura, acompanhando, dando esses mergulhos ainda para não tornar uma leitura chata, uma leitura enfadonha, sempre pegando uma pincelada aqui, uma pérola do Bereano aqui, trazendo uma aplicação, fazendo uma ligação para que aquele que estiver acompanhando possa entender melhor, mas ainda assim as pessoas não querem. Então eu vou nesse versículo aqui, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Tá entendendo por que eu falo que eu sou um bereano? Porque eu falo as coisas, e eu vou na palavra, e eu provo na palavra, e eu mostro que verdadeiramente está na Bíblia. É por isso que eu falo que eu sou um bereano, é só por isso. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, nada disso. Mas é porque eu levo na palavra. Ó. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Ó, redobre a atenção. Essa fala aqui é contra a casa de Eli. Essa fala aqui, que Deus está falando aqui, é contra a casa de Eli, que era o sacerdote da época, que era o juiz da época, que era o que julgava, o que estava ali junto com o povo, o pai de Ofni e Finéias. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, ou seja, para sempre. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos, ou seja, desprezados. Então todo aquele que despreza a palavra de Deus, todo aquele que despreza a Bíblia Sagrada, que é o nosso livro de fé, normas, regras e práticas, naquele grande dia, o Senhor está dizendo aqui, ó, eu vou desprezar. Porque a Bíblia é o nosso manual, porque a Bíblia é o nosso mapa, porque a Bíblia é o nosso guia, porque a Bíblia é o nosso GPS, fala nos tempos modernos, sistema global de posicionamento, como nos devemos nos posicionar diante de qualquer questão, diante de qualquer situação que seja. Mas não, as pessoas preferem ir na força do intelecto, na força do braço da carne, guiados pelos sentimentos, pelas emoções, pelas vontades, pelos desejos, pelos achismos, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, pelo vaidosismo e por aí vai. Mas nós não. Eu louvo a Deus que ainda há uma classe dos remanescentes que, mesmo nas suas poucas forças, permanecem em não negar, mas em guardar a palavra, em procurar a cada dia, constantemente, paulatinamente, diariamente, constantemente seguir os estatutos, os preceitos, os mandamentos e os ensinamentos bíblicos. Eu louvo a Deus por você, meu irmão. Eu louvo a Deus por você, minha irmã, que mesmo nas suas poucas forças, como alguns também estão falando, olha, pastor, a minha leitura está um pouco atrasada, mas eu estou aqui firme e forte e vou até o final. Outros estão ali, pastor, preciso colocar a leitura em dia, mas estou acompanhando. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. Eu louvo a Deus pela sua vida, minha irmã. Essa semana eu ouvi uma frase, eu achei muito interessante. Era sobre o meio corporativo, onde essa entrevista, o empresário havia quebrado 17 vezes, repito, ele havia quebrado 17 vezes. E a entrevistadora então pergunta a ele, mas você não se considera um fracassado? Você não se sente como um fracassado? E ele respondeu com muita calma. Ele disse não, porque em cada uma dessas experiências que as minhas empresas foram quebrando, ao longo dessas 17 vezes que eu quebrei, eu adquiri experiências, eu adquiri ensinamentos profundos e preciosos que sempre no próximo
eu não cometia. E eu aprendi algo, respondendo a sua pergunta, que fracassado e fracassada não é aquele que quebra, não é aquele que não consegue, mas fracassado e fracassada é aquele ou aquela que desiste. E aquilo eu achei muito interessante. E a nossa geração atual desiste muito fácil das coisas. Abre mão muito fácil das coisas. Digo no sentido, no que toca, no que tange ao mundo espiritual. No que toca e no que tange no sentido das coisas bíblicas, das coisas do Senhor. Mas quando é no mundo secular, faz das tripas corações, faz de tudo para acontecer. Quando tem algum benefício financeiro, alguma rentabilidade, se esforça e faz de tudo e paga um altíssimo preço. Mas não é a mesma aplicação, não é a mesma determinação, não é o mesmo empenho, a mesma coragem, o mesmo afinco. É mais fácil dar desculpa, é muito difícil entender, eu não consigo, é complicado. Isso não é para mim, vamos para a Bíblia. E aí para esses que dão desculpa, ó o Bereano em ação. Hoje eu estou um Bereano em ação mesmo. 1 João capítulo 5 é só Bíblia. Porque no cárcere eu aprendi assim. Tinha que pregar e mostrar da maneira como que é. Capítulo 5 de 1 João, versículo de número 3, para você que acha que é difícil, para você que acha que é pesado, para você que acha complicado, que acha que é complicado, está na Bíblia. 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são, está na Bíblia, pesados. Em algumas versões vão dizer assim, ó, e os seus mandamentos não são penosos. O que está faltando mesmo é força de vontade. O que está faltando mesmo é determinação. O que está faltando mesmo é brilho nos olhos. O que está faltando mesmo é coragem para poder ali se debruçar, como nós estamos fazendo aqui, ó, semana após semana. Hoje, salvo engano, o 116 dias, vamos falar mais simples, vamos simplificar. 116 dias ininterruptos, faça sol ou faça chuva, lendo a Bíblia, meditando nas coisas do Senhor. Isso é muito profundo, viu, meus irmãos? Isso é muito profundo. Vamos avançar. Capítulo 5. O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo o que padece de fluxo, todos os imundos por causa do contato com algum morto, desde homem até mulher, os lançarei fora do arraial, os lançarei para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como Moisés falara. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: diz aos filhos de Israel: quando o homem ou a mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o pecado que fez, então restituirá pela sua culpa, segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto, e o dará àquele contra quem o fez culpado. Mas, se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua pela culpa, então a culpa que restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, como que por ele fizer a expiação. Semelhantemente, toda a oferta e todas as coisas santificadas dos filhos de Israel lhe trouxerem ao sacerdote será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas, e alguém der ao sacerdote será seu. A prova da mulher suspeita de adultério. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e dize-lhe: quando uma mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se contaminado, e contra ela não houver testemunha no feito, não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes por ela e haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes sobre havendo ela contaminado, então aquele varão trará sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará sua oferta por ela, 1/10 de êfa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará o azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto oferta de manjares e ciúmes, e oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará a água santa de um vaso de barro, também tomará o sacerdote do pó que houver no chão, no tabernáculo, e deitará na água.
Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da sua mulher. E a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote, e o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, se não te apartaste do teu marido pela imundícia, desta água amarga amaldiçoaste e será livre. Mas se te apartaste do teu marido e te contaminaste com algum homem fora do teu marido que se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição, e o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoaste entre as tuas entranhas, para fazer inchar o ventre e te fazer decair a coxa. Então a mulher dirá: amém e amém. Ou seja, vai estar confirmando. Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições em um livro, e com a água amarga as apagará. A água amarga amaldiçoaste e dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para a amargura. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher, e moverá a oferta de manjares perante o Senhor, e oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, sobre o altar o queimará, e depois dará de beber a água à mulher. E havendo-lhes dado de beber aquela água, será que, se ela tiver se contaminado contra o seu marido e tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher não tiver se contaminado, mas estiver limpa, então será livre, e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder do seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes da mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda essa lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Você vê que coisa interessante? Você vê que quando o homem tivesse quando fala assim, o ciúme é uma suspeita. De repente ele teve uma suspeita que a mulher havia traído ele, e vai até ela não confessa, não tem testemunho, não tem quem prova, apresentava diante do sacerdote e seguia todo esse ritual. E aqui você vê uma coisa interessante, né? Você vê como uma cultura, né? Vale pontuar também. E o homem? Como é que fica nessa história? Porque aqui está indo pro lado da mulher. Mas e se a mulher tivesse suspeita do homem? Né? Você vê que coisa interessante? Você vê como a cultura, ela aponta, né, totalmente uma cultura patriarcal, aí nos dias de hoje nós dizendo assim, machista, porque está falando da mulher. Mas o homem também está suscetível. Aliás, diga-se de passagem, eu acredito que até o homem deve trair mais do que mulher. Não sei, porque eu nunca pesquisei sobre esse índice, essa estatística, mas vou procurar saber. Mas direitos iguais. Mas aqui não, você vê que pontua só para a mulher. Vale pontuar, né? Capítulo 6, ó. A lei do nazireado. Então vamos entender isso aqui antes de eu pontuar, para você entender uma coisa. Ó. Tem dois tipos de nazireu. Tem aquele que ele já é o nazireu mesmo, como nós vamos ver aqui no caso Sansão, né, que nós vamos ver. Também João Batista. Vou citar os dois nazireus mesmo, tá? E tem o voto do nazireado, que depois você vai ver lá no Novo Testamento, que nós passamos por lá, não sei se você se lembra, que Paulo fez o voto do nazireado. Ele cortou a cabelo assim, que nem eu, tô assim, ó, carequinha, e durante aquele período ele fez um voto de nazireado, que até que em determinado período ele não passaria navalha, nem sobre a cabeça, nem sobre a barba, que era um voto de nazireado. Então aqui é a lei que fala sobre isso. Então basicamente o nazireu, o que ele não podia fazer? Três coisas, vamos lembrar por Sansão. No caso de Sansão, ele não podia tocar em nenhum animal morto, nada morto, nada. Ele não podia beber bebida forte, beber bebida fermentada, e o terceiro, não podia passar navalha sobre a sua cabeça, ok? Então vamos entender melhor aqui. Tem o voto do nazireado e tem agora, vamos entender aqui, a lei do nazireado. Vamos entender.
falou falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando um homem ou mulher, se tiver separado, tá? Isso é o voto do nazireado, fazendo o voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho, de bebida forte se apartará, vinagre, de vinho, de bebida forte não beberá, nem beberá alguma bebagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá coisa alguma que se faz de vinha, desde caroços ou até cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as grelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará ao corpo de um morto. Tá vendo aí, por seu pai, por sua mãe, ou por sua irmã, por deles não se contaminará. Quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação, raspará a sua cabeça, e ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá para uma expiação do pecado, e o outro para o holocausto da propiciação, por esse que pecou no corpo morto. Assim, aquele mesmo dia, santificará sua cabeça. Então separará os dias dos nazireados, segundo o Senhor, para expiação da culpa, trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, como um cordeiro sem mancha, de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha, de 1 ano para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha, por oferta pacífica. E um cesto de bolos asmos, ou seja, sem fermento, bolos de flor de farinha com azeite amassados, e coscões asmos sem fermentos, tintados com azeite, como também a oferta de manjares e as suas libações. E o sacerdote trará perante o Senhor e a sacrificará. A sua expiação do pecado e os seus holocaustos também sacrificará, com um carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, como um cesto dos bolos asmos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a sua cabeça do nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado, e porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. E depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, em um bolo asmo do cesto, e o coscorão de carneiro de um bolo, e um cesto de coscorão de asmo, e porá nas mãos do nazireu. Depois, havendo raspado a cabeça do seu nazireado, e o sacerdote os moverá em oferta em movimento perante o Senhor, isto é santo para o sacerdote, juntamente com o meio da oferta em movimento, com a espádua da oferta alçada, e depois o nazireu pode beber vinho. Essa é a lei do nazireu, que fizer um voto da sua oferta ao Senhor, pelo seu nazireado, além do que alcançar a sua mão, segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do nazireado. Então, tinha lei para o voto, para um propósito, e tinha aqueles que eram nazireu, que, ou seja, perpetuamente não poderia. Eu citei 2 exemplos aqui, Sansão e João Batista, chamados de nazireu do Senhor. Então, quando você vê lá que nós vamos chegar em Sansão, e as pessoas falam assim, Sansão morreu porque cortou o cabelo. Não é só porque cortou o cabelo aqui, porque também cortou o cabelo, mas ele infringiu
todas as demais ordenanças, todos os demais princípios do nazireado. Ele tocou no leão morto, pegou o favo de mel, comeu e deu para os seus familiares. Ele era um bebum, um cachaceiro. E o último de tudo, quando ele revela a Dalila que não podia passar navalha sobre a sua cabeça. E aí, quando ele clama ao Senhor, o Espírito Santo, que nessa época do Antigo Testamento era dado por medida, vinha cumprir o propósito, se retirava, vinha cumprir o propósito, se retirava, já se retirou dele, e ele foi capturado, vazaram os olhos e foi levado, capturado pelos filisteus, pelos inimigos, né, do Senhor Jesus. Agora a bênção, deixa eu abençoar você com essa bênção aqui, ó. O modo de abençoar os filhos de Israel. Olha que tremendo, essa é a bênção araônica. Hoje, no nosso tempo atual, nós usamos, né, quando o pastor acaba de falar bênção apostólica, né, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações e a divina comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Amém. Essa é a bênção, né, que está lá também no livro de 1 Coríntios. Creio que você sabe, já leu por isso e prestou atenção. Mas aqui, olha como que era a bênção. O modo de abençoar os filhos de Israel. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos filhos de Israel, dizendo: Assim abençoarei aos filhos de Israel, dizendo. Recebe aí, ó, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Diga aí, cele com amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Diga amém. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Essa é a bênção chamada de bênção araônica. Ok? Vamos entrar agora no capítulo de número 7. Uma leitura extensa, hein? Será que você vai até o final? Capítulo 7, para a gente concluir a leitura de hoje. Ó, só nesse capítulo 7 aqui, ó, no 89 versículos. As ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo e do altar. E aconteceu, no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu e o santificou, e todos os seus vasos e também o altar, e todos os seus vasos e os ungiu e os santificou, ou seja, tudo separado, tudo consagrado para Deus, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, que foram príncipes da tribos e que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes, um carro, e para cada um boi. E trouxeram diante do tabernáculo, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os dará aos levitas, e cada um segundo o seu ministério. Assim, Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros, 4 bois, deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava no santuário, e levavam nos ombros. Então perceba aqui, você talvez fazendo essa leitura você não notou. Lembra que eles tinham que carregar muita coisa? Você vê como Deus ele é perfeito? Ele preparou os carros de boi. Eles tinham todo aquele trabalho de envolver, de cobrir, de cuidar, de tocar. Eles colocavam no carro de boi para poder transportar, como se dissesse assim, um tabernáculo móvel, um tabernáculo portátil que montava e desmontava, desmontava e montava. Então, para eles que tinham que carregar as coisas mais pesadas, as tábuas, aquela coisa toda, os carros de boi. Aí ele diz assim, ó, mas ó, olha que coisa tremenda, ó. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava no santuário, e o levavam nos ombros. Lembra a maneira correta de levar as coisas sagradas. E ofereceram os príncipes para a consagração do altar, no dia em que foi ungido. Ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe se oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naazon, filho de Aminadab, da tribo de Judá. O qual a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incensos, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto,
um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Nazon, filho de Aminadab. No segundo dia fez oferta Natanael, filho de Zoar, príncipe de Isacar. Pela sua oferta, ofereceu um prato de prata no peso de 180 siclos, uma bacia de prata de 60 siclos segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocaustos, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, ofereceu o príncipe do filho de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi de um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada, com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e um para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Elisaf, filho de Deuel, e a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos segundo o santuário, ambos cheios da flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. Ô glória! No dia 10º, oferecendo o príncipe dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã, a sua oferta foi um prato de prata, peso de 130 siclos e uma bacia de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário,
ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro, cada prato de prata de 130 siclos cada bacia de 70 siclos, todas de prata, todos os vasos foi 2.400 siclos, segundo os ciclos do santuário, 12 taças de ouro, cheias de incenso, cada taça de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário, todo o ouro das taças foi de 120 siclos. Todos os bois para holocaustos foram 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de manjares, 12 bodes para expiação do pecado, e todos os bois para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, e os carneiros 60. Os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Essa é a consagração do altar, depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava em cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim com ele falava. Que leitura poderosa, que leitura gloriosa. E eu espero que você faça essa leitura com esmero, com afinco, com amor e com excelência, e que o Espírito Santo de Deus possa e deva continuar te estimulando, te inspirando, te animando, te fortalecendo e falando a tábua do teu coração. Essa foi a leitura de hoje. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. A paz do Senhor.